Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, querido povo de Deus presente nesta Igreja Matriz e internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações e também pela Rádio Ativa. Terceiro domingo da Quaresma, a liturgia nos mostra do livro do Êxodo uma coisa muito cara para todos nós e principalmente para o povo da antiga aliança, que é justamente o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, os mandamentos que Deus coloca para o seu povo. E ao nos debruçarmos sobre estes mandamentos, é interessante, antes de mais nada, que nós, quando olhamos para a Bíblia, para um texto, nós coloquemos este texto dentro de um contexto daquela época, principalmente. Nós não podemos pegar esse texto e achar que ele foi escrito hoje. Se nós observarmos aqui, ele diz assim, vamos pegar um exemplo, não cobiçarás a mulher do próximo. Quer dizer que o homem da próxima você pode cobiçar, porque não está escrito aqui. Então, quando eu coloco dentro do contexto, eu vou entender que naquela época a mulher não tinha liberdade nenhuma, a mulher era considerada propriedade do marido, como o padre estava lembrando, o burro, o cavalo, o camelo, tudo era propriedade, era dono. Então eu preciso olhar para isso para eu entender quando se é colocado o decálogo. E aí também lembrar que nos 10 mandamentos, e depois a igreja coloca dentro do catecismo, os 3 primeiros mandamentos são mandamentos que dizem respeito à minha relação com Deus, à tua relação com Deus. E todos os outros 7 mandamentos dizem respeito à relação com o próximo. Olha só que interessante. Apenas 3. Os 3 primeiros vai falar da relação nossa com Deus e todos os demais da relação com o próximo, ou seja, do nosso comportamento. Quando nós olhamos os 3 primeiros, ele vai falar sobre a idolatria. E que idolatria é essa? A palavra idolatria significa você pegar alguma coisa e colocar esta coisa no lugar de Deus. Isto é idolatria. Fazer daquilo o ídolo, a coisa mais importante da tua vida. Então hoje nós poderíamos dizer que tem muita gente que coloca o dinheiro em primeiro lugar, coloca o poder em primeiro lugar, tem gente que coloca o celular em primeiro lugar, porque não consegue ficar sem, fica desesperado, dá crise. Tem gente que está sofrendo crise de abstinência por causa de celular, padre. Absurdo. Então, ou seja, eu não estou sabendo administrar isso. Também entra aqui a superstição. Se eu coloco toda a minha confiança em Deus, então as superstições tipo os amuletos, as adivinhações, as simpatias, tudo isso não pode fazer parte da minha vida? Depois eu coloco aqui também o sacrilégio. O que significa o sacrilégio? A profanação das pessoas, principalmente as pessoas consagradas. Vai lembrar que no Evangelho se fala que o homem é templo do Espírito Santo, Deus lembrou o templo. Então eu não posso profanar, desrespeitar o corpo das pessoas, seja para o que for. Por isso que a igreja defende com unhas e dentes muitas questões polêmicas, mas por quê? Para que não haja profanação do corpo das pessoas, não haja, principalmente se essas pessoas forem consagradas, profanação de objetos que são sagrados, profanação de lugares santos. Também esses mandamentos primeiros vai proibir os pactos que muita gente faz. Tem gente que faz pacto até com Satanás, pactos com seitas, com sociedades secretas, consulta aos mortos, tudo isso está proibido nesse mandamento. Também não usar o nome de Deus em vão, ou seja, até mesmo tem gente que fazendo piadinha com o nome de Deus, isso não pode. Piadas às vezes até grosseiras, sujas. Então lembre-se, meus irmãos, as suas opções definem as suas prioridades. É você quem escolhe. Quando eu falo do meu relacionamento com as pessoas, o meu comportamento,
está gerando violência, está gerando egoísmo, está gerando cobiça, indiferença, está colocando uma pessoa contra outra, está atentando contra a vida dos irmãos, desrespeitando aquilo que lhes é de direito. E aqui a gente fala genericamente, as pessoas ficam pensando, não estou fazendo nada disso. Por exemplo, se você tem um filho que não mora contigo e você não paga pensão, você está desrespeitando isso aqui. Porque é tua obrigação de pai, se não está junto contigo, ajudar a criar, ajudar a educar, ajudar a sustentar. Então é uma coisa muito séria. Se mesmo ele morando contigo, você não cuida da educação, seja a educação tradicional, colocar na escola, etc., acompanhar, mas seja também a educação na fé, onde está a nossa responsabilidade em relação a tudo isso. Depois, na segunda leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos que um comportamento dos judeus que às vezes parece com muitos de nós hoje. A gente quer prova, a gente quer milagre, a gente quer, como diz o outro assim, se é realmente Deus tem força, tem poder, então Ele tem que fazer para mim. E Paulo nos alerta, nós abraçamos a loucura da cruz na mensagem cristã. Então a gente precisa tomar cuidado nos dias atuais, essa chamada teologia da prosperidade que busca só o bem-estar próprio, pessoal. Seja através de cura, através de milagre, através de dinheiro, de emprego, de carro, sei lá eu mais o quê. Eu acho um absurdo quando eu vejo alguém nas redes sociais, em nome de Deus, falando com as pessoas e dizendo assim, se você está pobre, se você está desempregado, é porque a tua fé em Deus não está correta. Você não tem dinheiro, você não é rico porque você não confia em Deus, não sei o quê. Jesus, quanta abobrinha, quanta besteira. E a gente é obrigado a ouvir isto. Jesus nasceu numa casa humilde, pobre, simples. Ele dizia que não tinha onde recostar a cabeça. A Virgem Maria era uma dona de casa. Será que esse povo não, será que eles não acreditavam em Deus? Ele era Deus. E nós devemos imitar isso. Então esta cruz, que para nós cristãos é salvação, para aqueles que não creem em Jesus é loucura. É claro. Ele vai falar aqui para os gregos, é vergonha para os judeus, é loucura para os gregos, mas para nós é salvação em Cristo Jesus. O Evangelho fala de uma passagem muito interessante, porque Jesus chega ao templo e ele observa o comércio. Ele observa que as pessoas estão vendendo, não por causa de preceito, não por causa da fé, não para ajudar as pessoas, etc. As pessoas estão vendendo para ganhar dinheiro. E aqui é justamente na época da Páscoa que a leitura diz que Jesus chegou. E ele olhando e sabendo, porque ele conhecia o interior de cada um, o coração de cada um, ele ficou indignado, porque estavam buscando somente o lucro. Eu fico pensando hoje, não precisamos nem falar dos outros, falamos de nós mesmos, né? Nós temos os nossos santuários, lugares de peregrinação, de fé, de visita, sim, não tenho nada contra. Mas às vezes você não consegue nem chegar, você vai tropeçando. Eu não vou falar o nome de nenhum santuário, vocês pensem aí. Mas quantas daquelas pessoas que estão ali vendendo aqueles objetos, sequer acreditam em Deus? Quantas pessoas? Então isso é comércio. E é isso que Jesus está criticando hoje. Os lugares sagrados devem ser respeitados. E se Jesus voltasse hoje, eu tenho certeza que muitos desses lugares, ele faria um chicote de novo. E daria chicotada para todo lado. Nós lembramos também quantas devoções são forçadas apenas por causa do lucro e não por causa da evangelização. Com certeza, você já deve ter visto
em alguma porta de igreja, o Padre Neuci me desculpe, se eu ver aqui, eu pego e jogo fora. Aqueles santinhos, bonitinhos, que está escrito atrás assim, mandar fazer o milheiro e coloca o telefone da gráfica. A gráfica está com devoção ao santo? Não, ela quer que você vai gastar o dinheiro lá para fazer mais santinho. Não é para devoção do santo. E pior ainda que tem uns que faz ameaça. E coloca lá, porque na Argentina, lá não sei onde, a mulher pegou um santinho desse e ela não mandou fazer 1000 na gráfica, e dali um mês a filha dela morreu. E não, aí a pessoa já fica desesperada. Ai, será que vai acontecer mal comigo? Então vou mandar fazer, né? Pelo amor de Deus. Que absurdo. Então, Jesus está hoje nos chamando a atenção, né? Porque é pronta entrega, é delivery. Você não precisa nem ir na gráfica, você telefona, entrega na porta da tua casa e você paga com Pix. Então, quer dizer, aonde é que nós estamos com a cabeça em relação à fé de cada um de nós, em relação a tudo aquilo que Jesus passou e ensinou para nós? E ele vem hoje nesse evangelho justamente dar esse exemplo. E quando eu repito, ele diz, meu corpo é templo, e o teu, o meu, o nosso corpo, os nossos corpos, também são templos do Espírito Santo. Não podem ser violados, não podem ser vendidos. E a gente lembra quantos corpos nós temos hoje comercializados na indústria do sexo, comercializado para o tráfico de órgãos, comercializado, tem gente que vende. Nós tivemos uma campanha da fraternidade, em que nós falávamos sobre o tráfico humano. Eu não sei se vocês sabem, é o terceiro tráfico que dá mais dinheiro no mundo. Ele perde apenas para o tráfico de armas e para o tráfico de drogas. Em terceiro lugar. E até nós recebemos a visita de uma consagrada que trabalhou muito tempo na África, e é claro que ela estava ameaçada de morte, porque é um sistema muito bruto, ela estava protegida pela Polícia Federal, mas ela dizia, como que faz a cooptação dessas pessoas? Manda recado, manda mensagem, vem ser modelo, vai ser atriz, vai trabalhar não sei onde, etc, e tal, na Europa, na França. E a pessoa iludida vai, eles retém a documentação da pessoa, e a pessoa chega lá e descobre que é para vender o corpo, na prostituição. E não tem como sair, se você falar qualquer coisa, você está clandestina, que você vai presa, e os documentos estão comigo. E aí o tempo que serve para a prostituição é usado na prostituição. Quando não serve mais, vai trabalhar na faxina, na limpeza, não sei o que, etc. Quando não serve mais, vende os órgãos agora, o rim, coração, fígado. É assim que funciona. Comercialização do corpo, o templo de Deus. Repito, a indústria do aborto, que a nossa igreja parece que ser a única coluna que se levanta contra esse absurdo do desrespeito ao corpo que é templo do Espírito Santo. Quando se fala também a igreja ser contra a eutanásia, também é na defesa do corpo humano. Templo, nós estamos falando de templo, respeitar o templo, Jesus está falando justamente isso. E nós imaginaríamos então, quando eu falei, se Jesus voltasse hoje e fizesse um chicote, ele entraria de frente contra todos esses mercadores ambiciosos, sem escrúpulos, cheios de mundanismo no coração, falsos profetas, que tentam provocar ódio, divisão na igreja de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vamos pedir na liturgia de hoje, que a nossa igreja busque a glória de Deus, busque o bem dos irmãos, e oremos, para que, se preciso for, Jesus entre sim com o chicote, em tantos lugares que não são templos dedicados a Ele, mas que são dedicados às forças do mal, porque ali se desrespeita a vida, e sejam eles quais forem. Por isso, rezemos, para que as nossas famílias sejam protegidas, que elas não venham a sofrer, os nossos filhos, as consequências nefastas daquilo que a liturgia de hoje vai nos mostrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.